A hepatite A, né, ela é uma doença viral aguda, né, de manifestações clínicas variadas, desde formas subclínicas, né, até fulminantes. Os sintomas dessa doença, eles se assemelham, né, a uma síndrome gripal, porém a elevação das transaminases, né? Geralmente a incubação varia de 15 a 45 dias, né? E os sintomas, a maioria são caracterizados por mal-estar, cefaleia, inflamação do fígado, febre baixa, anorexia, fadiga intensa, náuseas, vômitos, desconforto, né, abdominal na região do hipocôndrio direito, né, aversão a alguns alimentos e a fumaça de cigarro. Tem também o quadro, né, de ictérico, né, com intensidade variável, né, e duração geralmente de 4 a 6 semanas, né. A pessoa fica, né, com pele e olhos amarelados, né. O agente etiológico é o vírus é o AVE, né, é um vírus RNA da família Piconaviridae. O reservatório é o homem, principalmente, também ocorre em primatas como chimpanzés e saguis. A forma de transmissão, ela ocorre fecal-oral, né, pela veiculação hídrica, né, pessoa a pessoa, contato intrafamiliar e institucional, alimentos contaminados e objetos inanimados contaminados. Ocorre também a transmissão percutânea, né, que é a inoculação acidental, e parenteral, que ocorre através de transfusão, mas são muito raras, né, devido ao curto período que ocorre. A pessoa ela pode transmitir a hepatite desde a segunda semana antes do início dos sintomas até o final da segunda semana, onde já está ocorrendo a doença, né? Com relação a tratamento, não existe um tratamento específico para a forma aguda, né? Se necessário, apenas é sintomática, a utilização de medicamentos para, né, diminuir as náuseas, os vômitos e coceira. A única restrição que se tem para quem tem hepatite A é a questão da ingestão relacionada ao álcool, né, que deve ser suspensa por 6 meses no mínimo e de 6 meses até 1 ano sem utilização de álcool. A profilaxia seria educação sanitária e saneamento básico. Saneamento básico, desculpa, gente. E essas medidas de controle incluem, né, as notificações de surtos e os cuidados com o paciente. Os cuidados com o paciente incluem o afastamento do mês, né, das atividades normais. Se a infecção ocorrer em uma criança, orientar a sua ausência temporária da creche, da pré-escola ou da escola durante as primeiras 2 semanas das doenças. A desinfecção, né, de objetos, limpeza de bancada, do chão, né, entre outros, pode ser feita utilizando cloro ou água sanitária. E as medidas preventivas incluem educação, né, da população quanto às boas práticas de higiene, com ênfase na lavagem das mãos após o uso do banheiro, quando da preparação dos alimentos e antes de se alimentar, né? Disposição sanitária das fezes, a utilização de fossas sépticas, né? Medidas de saneamento básico, como água tratada, esgoto, né? Orientação das creches, pré-escolas e das instituições fechadas para a adoção de medidas rigorosas de higiene, tais como a lavagem das mãos, ao efetuar a troca das fraldas, no caso das creches, né? Ao preparar os alimentos antes de comer, além da desinfecção de objetos, bancadas de chão, cozimento adequado, né, dos alimentos e evitar, né, e usar a desinfecção de alimentos crus, como a lavagem das frutas e verduras, né. As vacinas contra a hepatite, atualmente, elas estão em uso, né, e licenciadas no Brasil e são preparadas a partir de culturas celulares, né, de fibroblastos humanos e são inativados através de formalina. Então é isso. E temos ainda as hepatites B e C, né?
A transmissão, ela se dá pelo contato, né, com sangue de pessoas contaminadas. Geralmente o contato se dá por contato sexual, compartilhamento de seringas e transfusão de sangue, né? E os sintomas são mesmo. As formas sintomáticas são caracterizadas por mal-estar, cefaleia, febre baixa, anorexia, fadiga, né, astralgia, náuseas, vômitos, desconforto abdominal, né, por conta da inflamação do fígado. E geralmente também tem a icterícia, né? E a hepatite C, se não tratada rapidamente, ela pode evoluir para um quadro de cirrose. Também a mesma coisa, o vírus da mesma família, Epidaviridae. O reservatório é o homem e ocorrem em espécies, né, de chimpanzés e espécies de patos e esquilos. O vírus, ele é altamente infectivo, né, e facilmente transmitido, como eu falei, pela via sexual, por transfusões de sangue, procedimentos médicos e odontológicos, né, hemodiálise, sem as adequadas normas de biossegurança, pela transmissão vertical, ou seja, da mãe para o filho, por contato íntimos domiciliares, né, compartilhamento de escova dental, lâmina de barbear, acidentes, né, com perfuro cortantes, o compartilhamento de seringas e de material para realização de tatuagens e piercings, né. Eu até coloquei aqui para vocês verem direitinho. O período de incubação dessa doença, ela varia de 30 a 180 dias, né? E o período de transmissibilidade vai de 2 a 3 semanas antes dos primeiros sintomas, e mantendo-se durante a evolução clínica da doença, né? O portador crônico, ele pode transmitir por vários anos. Como eu falei, evolui, né, para uma cirrose hepática. E com relação ao tratamento, a mesma coisa, não existe tratamento específico para essa forma. A mesma coisa, apenas sintomático, né, para náuseas, vômitos e pruridos, né. E as formas o manejo de controle, as medidas de controle incluem a profilaxia, né, a pré-exposição e o não compartilhamento, reutilização de seringas, de agulhas, né, triagem obrigatória de doadores de sangue, inativação viral, né, e medidas adequadas de biossegurança, né, nos estabelecimentos de saúde, né. Aqui eu coloquei uma imagem, tá vendo? A hepatite C, ela pode evoluir para uma cirrose, né, que pode ser definida como um processo de fibrose e formação de nódulos, acompanhando frequentemente de necrose do fígado. Aí aqui é um fígado normal e esse aqui é um fígado com cirrose. Agora nós vamos partir para a febre amarela. A febre amarela, né, é uma doença febril aguda de curta duração, né, no máximo 12 dias, e de gravidade variável. Ela ocorre nas regiões de mata, né, a febre amarela silvestre, onde ela é transmitida por um mosquito, né, que esse mosquito ele transmite, né, o vírus, que é um RNA vírus do gênero flaviovírus, e o principal vetor e reservatório, né, desse vírus no Brasil é o mosquito do gênero Haemococcus, que é esse aqui, né, que eu coloquei. Aqui é o Aedes aegypti, mas ele também pode ser transmitido pelo Haemococcus. O hospedeiro natural são os primatas, não são os humanos, né, são os macacos. E o homem não imunizado entra nesse ciclo acidentalmente como hospedeiro secundário, né. Nas cidades, o mosquito Aedes aegypti é o principal vetor e reservatório, né? E o homem é o único hospedeiro, né, de importância epidemiológica. O ciclo de transmissão, ele se dá a partir, né, do macaco infectado, mosquito, silvestre, macaco sadio. Nas cidades, o Aedes aegypti ele pica o homem infectado e pica o homem sadio. O período de incubação dessa doença é de 3 a 6 dias após a picada do mosquito fêmea infectado. O período de transmissibilidade varia de 24 a 48 horas após o aparecimento dos primeiros sintomas e até 3 a 5 dias depois que a doença já se instala, né? Os sintomas podem ser febre, calafrios, náuseas, icterícia, vômitos e cefaleia.
Não existe um tratamento, né, antiviral específico, né, ele é apenas sintomático, com cuidado, né, assistência ao paciente, que pode ficar sob hospitalização e deve permanecer em repouso, com reposição de líquidos e das perdas sanguíneas quando indicado, né. Os quadros clássicos ou fulminantes, eles exigem um atendimento, né, em unidades de terapia intensiva, o que reduz as complicações e letalidades dessa doença, tá? O Aedes aegypti, eu vou só falar, né, porque são doenças parecidas, ele também transmite a chikungunya, né, que provoca também febre alta, dor nas articulações, dor de cabeça, erupções na pele, que duram em média de 3 a 10 dias, mas as dores nas articulações elas podem persistir por meses ou anos. O Aedes aegypti ainda pode transmitir também o vírus da Zika, né? Os sintomas são manchas na pele e às vezes febre baixa, dores nos músculos e nas articulações. O problema maior ele ocorre quando as mulheres grávidas, né? O vírus ele pode passar para o embrião e afetar o desenvolvimento do encéfalo, entre outros problemas, né? Eu coloquei aqui, né, mais um vírus, que é o vírus do Ebola, né? A transmissão desse vírus é transmitido por meio do contato com sangue, secreções ou outros fluidos corporais. Os sintomas, eles no início, não são específicos, né, o que dificulta o diagnóstico. Às vezes você acha que está com uma simples gripe. A doença ela é frequentemente caracterizada pelo início repentino de febre, fraqueza, dor muscular, dores de cabeça e inflamação na garganta. Então você acha que está apenas com uma inflamação de garganta, né? E isso é seguido de vômitos, diarreia, pruridos, né, coceiras e deficiência nas funções hepáticas e renais. Em alguns casos, sangramento interno e externo. Alguns pacientes, eles podem ainda, né, apresentar algumas erupções cutâneas, né, olhos avermelhados, soluço, dores no peito e até dificuldade para respirar e engolir. Essas infecções pelo vírus do Ebola, elas só podem ser diagnosticadas definitivamente através de análise laboratorial, né, de exames realizados em laboratório. E aí, após a realização de 5 diferentes testes, né, esses testes eles são de grande valia, né, de grande risco biológico e devem ser conduzidos, né, sempre sob condições de máxima contenção. O número de transmissões, né, de humano para humano ocorreu devido à falta de vestimentas de proteção. Ainda não há tratamento, né, ou vacina específica para o Ebola. Vocês podem ver que aqui são alguns, tá vendo? As erupções, algumas bolhas, né, que ocorrem.